Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Gente, antes da gente começar a aula de hoje, precisamos falar da proximidade das nossas avaliações. Mais um período de avaliações está chegando. Talvez a gente não saiba ainda qual é a data exata de cada avaliação, mas o que nós sabemos é que quando essas avaliações chegarem, nós vamos estar preparados, nós vamos estar com o nosso conteúdo em dia. Hoje eu vou deixar para vocês aqui uma pequena revisão dos conteúdos que vão cair no nosso teste e vocês, mais uma vez, vão arrasar, vão conseguir bastante sucesso nesse período, certo? Então vamos lá, para começar a aula de hoje, nós vamos para o nosso livro. Página 70, unidade 13. Na semana passada, nós fizemos essa página. Fala um pouco mais sobre o basquete de rua. Fala sobre a flexibilidade de suas regras. Fala sobre o estilo musical que envolve toda a prática. É uma modalidade bem inclusiva, onde a habilidade se sobressai sobre padrões mais tradicionais do basquete, como a altura, o tipo físico, certo? No basquete de rua, nós temos pessoas dos mais diversos biotipos, porque o que importa nessa modalidade é a habilidade. Então, por isso essa modalidade se popularizou tanto no Brasil. E hoje nós vamos iniciar nossa aula falando um pouco mais sobre o basquete tradicional. Vamos iniciar falando sobre a história dessa modalidade. Então, acompanha daí, pega o seu material que eu vou projetar aqui na tela para vocês também, mas acompanhem do seu material, façam as anotações necessárias e vamos que vamos! Então, galera, como eu comentei com vocês, vamos lá ao nosso material. Não esqueça, pega o seu material aí, faça as anotações que são necessárias. Juntos, nós vamos construir todo o conteúdo que a gente precisa para as nossas avaliações. Como eu comentei, nós tínhamos aqui esse texto que fala sobre o basquetebol como um fator de inclusão social. O basquete como forma de incluir jovens que muitas vezes não teriam oportunidades de praticar outros esportes. Então, nós falamos, das diversas características que levaram à popularização dessa modalidade. E agora, nós vamos começar sobre a história do basquetebol. Primeira pergunta. Vocês sabem quando e onde o basquete foi criado? O basquete foi criado na cidade de Massachusetts. O basquete foi criado na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, no ano de 1891. Pega aí seu marca-texto e já faz esse destaque no seu material. Então, o basquete ele foi criado na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Essa modalidade ela foi criada porque durante o período de inverno nessa cidade havia um frio muito rigoroso. O período de inverno fazia com que as temperaturas ficassem muito baixas, tivessem muita neve, o que impossibilitava que fossem feitas atividades ao ar livre. E observando essa situação, o diretor ele via que as aulas que aconteciam eram resumidas a aulas de ginástica. E com o objetivo de estimular um pouco mais os alunos, o diretor do Colégio da Associação Cristã dos Moços pediu para um professor. O nome desse professor é James Naismith. Até hoje, ele é considerado como o pai do basquetebol, o criador do basquetebol. Pediu para que esse professor ele criasse um jogo que pudesse estimular
aos alunos durante o inverno, para que esses alunos fugissem do sedentarismo mesmo no inverno. Um dos critérios que o diretor pediu para o nosso professor James é que esse jogo não tivesse violência e pudesse ser praticado nas áreas fechadas da quadra, né, lá na escola. James começou a pensar, e ele chegou à conclusão de que esse jogo deveria ter um alvo fixo, com um determinado grau de dificuldade. E a bola, ela devia ser um pouco maior do que a bola de futebol. E essa bola, ela deveria quicar. Pensando bastante, ele concluiu também que o jogo não poderia ser tão agressivo quanto o futebol americano, para que esse jogo pudesse ser praticado livremente nas escolas. E durante essa prática, né, não houvesse nenhum conflito, houvesse o mínimo de conflitos entre os alunos. Imaginem, o basquete, que é uma modalidade que não tem tanto impacto físico, né, assim, entre os alunos. E muitas vezes nós vemos vários conflitos, né, várias discussões por N motivos. Imagina se o basquete fosse uma modalidade que apresentasse o impacto, né, como rugby, como futebol americano, aquele impacto um pouco mais violento das trombadas, disso e daquilo. Então, por isso o professor James pensou nesse critério aí, né, nessa possibilidade de regra do basquete. E mais importante que isso, o professor James achava importante que esse jogo tivesse um sentido coletivo, que esse jogo visasse a colaboração, a cooperação. E ele pensou também na seguinte hipótese: se a bola fosse jogada com os pés, ainda haveria a possibilidade de que os alunos se chocassem. Então, o nosso professor James Naismith, ele decidiu que a bola ia ser jogada com as mãos, mas que o jogador não poderia ficar agarrado com a bola, né? Porque senão o adversário, para recuperar essa bola, deveria vir e haveria a possibilidade de haver choque, né? De haver esse confronto. Então, para evitar esse baque, esse impacto, esse choque, o professor James criou a regra de que a bola não poderia ficar retida por muito tempo. E nem poderia ser batida com o punho fechado, né? Assim, dando socos na bola, para que esse soco acidentalmente não acertasse ninguém, né? Então, essas foram as preocupações iniciais do professor James. Tá, passada essa preocupação inicial, o professor começou a se preocupar com o alvo. O alvo que ele imaginava que as pessoas deveriam se reunir, né? Deveria ter um sentido coletivo para que as pessoas pegassem essa bola e acertassem um alvo. E essa bola teria que ter um objetivo, né? E qual é o ponto? O que faz ponto nesse esporte? Daí ele começou a imaginar. Ele pensou, vou colocar esse alvo no chão. Mas só que já existiam outros esportes que objetivavam acertar um alvo que estava no chão. Olhem aqui esportes que são anteriores ao basquetebol. O hóquei e o futebol. Já existiam esses esportes, então ele pensou que ele deveria usar a criatividade para variar um pouco mais. Daí, ele teve uma brilhante ideia de prender esse alvo a uma determinada altura, de 3,5 metros. Claro que ele não imaginou essa altura exatamente, mas ele viu uma pilastra que ele imaginava ter aproximadamente 3 metros e prendeu os cestos. Como nós vamos ver aqui, ele encontrou o zelador do colégio e perguntou se ele tinha 2 caixas quadradas. O zelador disse que 2 caixas quadradas ele não tinha, mas ele tinha 2 velhos cestos de pêssego.
James pegou martelos e pregos e prendeu numa pilastra que ele pensava que tinha 3 metros. Em seguida, ele foi lá, mediu essa pilastra e descobriu que essa pilastra tinha exatos 3,05 metros de altura. E essa é a altura da cesta até hoje. Então, galera, foi assim que surgiu essa modalidade que é tão importante para a cultura do nosso país, para a cultura esportiva do nosso país. Uma modalidade que tem conquistado títulos nacionais e internacionais de bastante relevância, o basquetebol. Agora nós vamos falar um pouquinho como o basquete chegou aqui no Brasil, porque isso foi lá nos Estados Unidos, né? Houve um grande processo até que essa modalidade viesse aqui para o nosso país. Esse processo foi longo, mas só que quando o basquete começou a ser espalhado, ele teve uma aceitação bem grande pelos países em todo o mundo, porque era um esporte com regras diferentes dos esportes tradicionais. Ainda não existiam esportes com as mesmas características que o basquetebol. Então, galera, o Brasil teve a oportunidade de conhecer o basquete através do professor Augusto Chau. Vou destacar aqui para vocês o nome dele também, ó. Augusto Chau, ele é considerado o pai do basquete brasileiro, o responsável por trazer o basquetebol aqui para o Brasil. Augusto Chau recebeu o convite de lecionar, de dar aulas de arte no Mackenzie College, em São Paulo. E na sua bagagem, ele trouxe mais do que livros sobre a história da arte. Ele trouxe também uma bola de basquete. Daí, Chau, ele tinha já o desejo de ver essa modalidade ser praticada aqui no Brasil. Só que, tradicionalmente, o Brasil, como ele é até hoje, é considerado o país do futebol. Então, as pessoas tiveram uma resistência inicial. As pessoas, de início, não aceitaram muito a ideia de trocar o tradicional futebol pelo basquete de Chau, pela novidade. Como tudo que é novo, às vezes a população acaba tendo uma certa resistência, não é? Por isso, depois que Chau conseguiu superar a resistência inicial, ele conseguiu montar a primeira equipe de basquete do Mackenzie College, em 1896. Certo, galera? Então, foi somente no ano de 1896 que Augusto Chau, que já vinha tentando implementar o basquete como uma modalidade no Mackenzie College, conseguiu formar a primeira equipe de basquete do lado dessa escola, né? Galera, hoje o basquete ele já é praticado por milhões de pessoas, num total de 170 países que são filiados à FIBA. Como nós vimos no início do nosso ano, um esporte ele tem sempre uma entidade oficial que é responsável por organizar os seus torneios. No judô, nós temos a Federação Internacional de Judô, que tem a sigla FIJA. No futebol, nós temos a FIFA. E no basquete, nós temos a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, que é a entidade responsável por organizar torneios a nível internacional, a entidade responsável por cadastrar e por controlar o acesso dos atletas em nível internacional. Certo, galera? Gente, hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo do livro por aqui. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos fazer a correção da nossa atividade da semana passada.
livro Atividades da página 68 e da página 69. E em seguida eu vou fazer com vocês uma pequena revisão para o nosso teste. O que eu peço aos senhores? Se por acaso ocorreu algum imprevisto e os senhores não conseguiram realizar a atividade, pausa o vídeo, vai lá no livro, faz a atividade, são somente 2 números com 3 letras, né? 3 opções cada número. Vão lá, façam a atividade e só depois voltem aqui para conferir o gabarito, certo? Sejam responsáveis pela aprendizagem de vocês, eu confio em vocês e vamos lá para a correção. E depois da correção, revisão para o nosso teste. Vamos lá, galera, bora que bora. Gaia. Vamos lá, turma, agora vamos para a correção do nosso exercício das páginas 68 e 69. Número 1, você deveria reler os textos jornalísticos que foram citados na história em quadrinho desse módulo. Os textos jornalísticos lá das páginas 66 e 67. E em seguida você deveria responder. Em que situações os movimentos dos atores selecionados para o papel das crianças no espetáculo Peter Pan deveriam apresentar agilidade? Resposta possível: apresentar agilidade a todo instante, quando dançam, enfrentam os piratas, simulam voos, etc. B. Que movimentos na luta de sumô podem apresentar agilidade? Como eu comentei com vocês, o objetivo do sumô seria botar o adversário para fora do círculo. E para fazer isso, a pessoa deveria mudar a direção e o sentido do seu corpo para desequilibrar o adversário. Quando ele está empurrando o adversário, ele deveria fazer mudanças na direção e no sentido do seu corpo, fazendo com que o adversário se desequilibrasse mais facilmente. Na letra C, você deveria responder por que andar de bicicleta numa rua movimentada requer agilidade. Porque os carros mudam de direção, nem sempre sinalizando essa ação. Quem nunca viu um veículo que entra numa rua sem dar o sinal indicativo, né, a seta, ou que faz uma parada repentina, em uma série de outras ações que são imprevisíveis no trânsito. E além disso, além dos carros, né, além dos veículos, nós temos pessoas que atravessam a rua distraídas ou fora da faixa de pedestres. Principalmente pessoas que fazem uso de fones de ouvido na rua, não é mesmo? Que representam um grande perigo. Essas pessoas correm o risco de ser atropelados não somente pelos carros, mas também pelas bicicletas, né? E causar vários acidentes. Além disso, tem também os obstáculos do piso, né? As variações do terreno e as ondulações e os buracos, né? Muitas vezes a pavimentação não está feita de maneira correta e pode causar algum acidente que, se a pessoa não for ágil, ela não vai conseguir se livrar, né, daquele acidente. No número 2, você deveria escolher uma atividade prática que você realizou nesse módulo e responder o que se pede. Como nós não realizamos atividades práticas presenciais durante esse período, você deveria escolher alguma atividade que foi realizada em qualquer dos períodos, né, da sua vida escolar, da sua vida acadêmica, qualquer atividade que você tenha feito nas aulas de educação física. Você deveria citar 2 movimentos que apresentam a capacidade agilidade. Olha só, aqui nós temos o exemplo de situações como controlar a bola, deslocar-se para um dos lados e sempre respeitando os limites do corpo. Mas você poderia também colocar num jogo de futebol,
num jogo de queimado, quando você precisa desviar da bola, mudando o sentido, a direção do seu corpo. Na letra B, qual foi a principal dificuldade para realizar o movimento que contém agilidade? Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou? Bem, se você imaginou um circuito, você pode dizer que a maior dificuldade, né, claro que vai ser pessoal, mas você vai dizer também a respeito principalmente de mudar rapidamente a direção e o sentido dos seus movimentos. Na letra C, você deveria dizer qual é a relação entre a velocidade com que você executa os movimentos e o domínio do seu corpo. Você deve perceber que quanto maior a velocidade, você vai precisar de um domínio maior do seu corpo. Movimentos que exigem agilidade requerem uma certa velocidade. Se você tentar trocar a direção e o sentido do seu movimento, a direção e o sentido do seu corpo durante o movimento, e você não tiver um nível equilibrado de agilidade, você não vai conseguir fazer isso. Vamos imaginar que você está fazendo um movimento muito devagar. Você vai conseguir demonstrar pleno domínio do seu corpo? Não, né, galera? Se você está para você realizar um movimento com trocas de direção e de sentido, você precisa de um certo nível de velocidade no seu movimento. Caso contrário, você não consegue executar esse movimento com qualidade, com domínio do corpo. Então, galera, o que nós vamos formatar aqui a nossa resposta? Que a agilidade requer um certo nível de velocidade na realização do movimento. Você também poderia relatar que caso a sua velocidade esteja muito alta, você perde um pouco o domínio do seu corpo. Certo? Se você tiver com a velocidade muito alta ou com a velocidade muito baixa, você não vai ter pleno domínio do corpo. Você deve sempre equilibrar a velocidade de seus movimentos. Então, galera, essa foi a correção da nossa atividade. Vamos seguir agora para a nossa revisão do teste. Acompanhem daí, façam as suas anotações, que essa revisão vai ser bem bacana, vai ser bem esclarecedora. Então, galera, agora nós vamos para a revisão para o nosso teste. Vamos ver de uma forma bem resumida todo o conteúdo que vai estar presente lá. Fiquem tranquilos, vai ser um conteúdo bem resumido, bem tranquilo, vocês vão tirar de letra. Primeiro conteúdo do nosso teste está na nossa unidade 11, página 59. Fala sobre a nova pirâmide alimentar. A importância das atividades físicas. Nós vamos fazer essa unidade, mas não é toda a unidade. No nosso teste, nós só vamos ter a página 59 e a página 60. Parece ser bem resumido, mas só que nessas páginas nós temos bastante conteúdo. Primeiro, nós vamos ficar bem ligados nas 10 dicas elaboradas pelo setor de nutrição para que adolescentes tenham uma alimentação mais saudável. Nós vamos ler atentamente essas dicas, porque elas estarão presentes lá no nosso teste. Então, o primeiro conteúdo do nosso teste, os 10 passos, as 10 dicas para que adolescentes tenham uma vida mais saudável. Daí vocês vão ver o que se recomenda, olha só. Dicas que às vezes representavam conceitos errados. Que disse, comer arroz todos os dias
não é saudável, ou engorda, ou não faz bem para os adolescentes? Nós vamos responder de acordo com as nossas 10 dicas. Porque aqui na dica número 6 nós temos: procure comer arroz, massas e pães todos os dias. E como nós estudamos, né, no decorrer do nosso bimestre, o que nós precisamos atentar é a proporção com que nós comemos esses alimentos, né? A quantidade. Temos outra dica aqui, ó. Movimente-se, não fique horas em frente à TV ou ao computador. Uma dica que inclui a importância das atividades físicas. Dica número 2, se alimente 5 a 6 vezes por dia. Coma no café, almoço, jantar e faça lanches saudáveis nos intervalos. Essas são dicas bem importantes, então preste atenção que essas dicas estarão lá no nosso teste. Então, primeiro conteúdo, as 10 dicas, não tem segredo, só que eu preciso que você faça a leitura bem atenta e vocês vão arrasar. Segunda página, nós temos a formação da pirâmide alimentar. Quais alimentos aparecem em maior proporção? Quais alimentos não aparecem? Não é recomendável que se coma. Qual é o setor novo que foi incluído, que é o setor da atividade física, que essa é a principal diferença entre a pirâmide antiga e a pirâmide nova. E nós temos também qual é o objetivo da nossa pirâmide alimentar. Aqui no nosso quadradinho, na explicação do RW, que nós temos o seguinte: o objetivo da pirâmide, para falar desse assunto é importante conhecer a nova pirâmide alimentar. Vou ler aqui tudo com vocês. Que explica de forma ilustrativa, né? Então, o objetivo dessa pirâmide é ilustrar, explicar através de uma ilustração a quantidade em que os diferentes grupos de alimentos devem ser consumidos diariamente. Então, é explicar de uma forma ilustrativa, de uma forma didática, né? De uma forma que seja visual, que você consiga olhar e identificar de forma clara a quantidade que os diferentes grupos de alimentos devem ser consumidos diariamente. Então, todo dia nós devemos comer ovos, carnes, peixes, frutas, legumes, verduras, leites e derivados, além de praticar diariamente atividade física. Certo? Então, galera, para o nosso teste é isso aí que nós temos. Prestem atenção, façam a leitura de forma bem atenta. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.